Laura segurou a alça da bolsa velha, enquanto o porteiro a encarava de cima a baixo. Sua roupa simples contrastava com o mármore brilhante do lobby, mas ela ergueu o queixo. Tinha vindo de longe demais para desistir agora. Apartamento 1204, disse ela, mostrando o papel amassado com o endereço. Do outro lado da cidade, Eduardo Mendes fechava mais um contrato milionário, mas seu peito continuava vazio. Há 3 meses, desde que sua esposa Marina morrera no parto, ele transformara o trabalho em refúgio. A filha Clara ficava com babás que se revezavam. Nenhuma durava mais que uma semana. A bebê chorava tanto que ele chegava a usar fones de ouvido em casa. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível ver até onde essas histórias conseguem chegar. Se você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida para nos transformar, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai encontrar histórias que falam direto ao coração, com reviravoltas que emocionam, conexões que curam e descobertas que mudam para sempre a forma como vemos o mundo. Laura vinha do interior de Minas, onde deixara a avó doente e a irmã de 15 anos. Aos 24 anos, tinha as mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, mas sonhava grande. São Paulo seria sua chance de conseguir dinheiro para o tratamento da avó e os estudos da irmã. Depois de uma semana dormindo na rodoviária e sendo rejeitada em dezenas de entrevistas, finalmente conseguira esse trabalho de diarista. 3 vezes por semana, apartamento de luxo, pagava bem. Não sabia quem era o patrão, apenas que se chamava Eduardo e que ela deveria ser discreta. Quando a porta se abriu, Laura se deparou com um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros bagunçados e olhos cansados. Usava uma camisa social amarrotada, como se tivesse dormido nela. Eduardo a cumprimentou rapidamente, explicou onde ficavam os produtos de limpeza e saiu correndo para uma reunião. A bebê fica com a babá, não precisa se preocupar, disse ele, já com a mão na maçaneta. Laura assentiu e começou a trabalhar. O apartamento era enorme, mas frio. Nenhuma foto na sala, brinquedos espalhados pelo chão, roupas de bebê amontoadas sem cuidado. Parecia mais um hotel do que um lar. Por volta do meio-dia, enquanto recolhia o lixo da cozinha, Laura ouviu um choro abafado vindo de um dos quartos. Seguiu o som e encontrou a porta entreaberta. Lá dentro, no berço, uma menininha estava deitada, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Se aproximou devagar e percebeu que as mãozinhas estavam presas na manta. Sem pensar 2 vezes, se ajoelhou e a libertou com cuidado. "Oi, princesa", sussurrou, pegando Clara no colo. Sentou-se na poltrona ao lado do berço e começou a balançar a bebê, cantando baixinho. Em poucos minutos, o choro se transformou em um suspiro cansado. Clara se aninhou contra o peito de Laura e aos poucos adormeceu. Foi assim que Eduardo a encontrou ao voltar da reunião. Parou na porta, incrédulo. Sua filha, que não parava de chorar há meses, estava calma e dormindo nos braços de uma estranha. "O que... Como você conseguiu?" perguntou ele, se aproximando. Laura abriu os olhos, um pouco assustada por ter adormecido junto com a bebê. "Desculpa, Sr. Eduardo. Ela estava chorando enquanto a babá preparava a mamadeira e eu..." Não resisti. Eduardo pegou Clara no colo, mas a pequena voltou a chorar. Laura estendeu os braços instintivamente. "Posso?" Ele hesitou por um instante, mas entregou a filha. Clara se acalmou na hora. "Não entendo", murmurou Eduardo. "Ela não faz isso com ninguém." Laura sorriu de leve, balançando a menina nos braços. "Talvez seja só o jeito como a gente se entende." Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "A babá está nos últimos dias aqui. Disse que não aguenta mais a rotina." Fez uma pausa, como se a revelação o entristecesse. "Clara é uma bebê maravilhosa, mas desde que Marina se foi..." Nada foi fácil. Naquela tarde, Eduardo cancelou todas as reuniões e, ao observar Laura com Clara, percebeu que era a primeira vez em meses que sua casa se enchia de ternura. Via como ela falava baixinho, como fazia caretas engraçadas,
como ninava a bebê com uma naturalidade que ele nunca conseguira. Você tem filhos? Perguntou. Não, senhor, mas cuidei da minha irmã desde pequenininha. Minha mãe morreu quando ela nasceu. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Também sabia o que era perder tudo em um único dia. A ausência ainda pesava em cada canto da casa. Laura, ele disse quando ela se preparava para ir embora, você poderia vir todos os dias? Não só para limpar, para ajudar com a Clara também. Claro, senhor Eduardo, se o senhor quiser. Quanto você ganharia em outro emprego? Laura corou. Não importa, senhor. Gosto de cuidar dela. Importa sim. Vou dobrar seu salário. Nos dias seguintes, a casa começou a se transformar. Laura chegava cedo, preparava a mamadeira de Clara, organizava os brinquedos e cantava baixinho enquanto fazia as tarefas. Eduardo, que antes fugia de casa, começou a voltar mais cedo só para vê-las juntas. Uma tarde, passou pelo quarto do bebê e parou na porta. Laura estava sentada na poltrona, penteando com cuidado os cabelos fininhos de Clara. Fez um coque frouxo e prendeu com um laço improvisado, feito com uma fita que encontrara na gaveta. Pronto, princesa, dizia ela. Agora você está mais bonita que uma boneca. Eduardo se apoiou no batente, sentindo algo estranho no peito. Fazia meses que não via aquele brilho nos olhos da filha. Ela gosta de você, disse ele entrando no quarto. Laura deixou escapar um sorriso leve. E eu gosto dela. É uma bebê muito especial. Como a mãe, Eduardo murmurou. Depois se arrependeu de ter falado. O senhor quer me contar sobre ela? Eduardo hesitou, mas se sentou na beirada da cama. Marina era luz pura. Ria de tudo, sonhava com essa filha todos os dias. Quando soubemos que seria menina, ela já tinha escolhido o nome, Clara, por causa da clareza que a bebê traria para nossas vidas. Laura ouviu em silêncio, embalando Clara que cochilava. Ela morreu por complicações no parto, e eu não consegui olhar para Clara sem lembrar do que perdi, até você chegar. A Clara não tem culpa, senhor Eduardo. Ela é um presente que sua esposa deixou. Eu sei, mas é difícil. O amor não some quando a gente morre, disse Laura suavemente. Ele fica nas pessoas que a gente deixa. A sua esposa está aqui, ó. Ela apontou para Clara. No sorriso dela, nos olhinhos curiosos, no jeito que ela agarra o dedo da gente. Eduardo olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. As semanas passaram e a rotina se estabeleceu. Eduardo começou a participar mais dos cuidados com Clara. Laura o ensinava a trocar fraldas, a preparar a papinha, a reconhecer quando a bebê queria dormir. Segura firme, mas não muito, orientava Laura, enquanto Eduardo dava mamadeira para a filha. Isso, assim mesmo. Olha como ela tá calminha. Uma noite, Eduardo chegou em casa e ouviu uma melodia suave vindo do quarto de Clara. Parou na porta e encontrou Laura sentada no tapete, cercada de brinquedos, enquanto cantava baixinho. Clara, já sonolenta, brincava de encostar a testa na dela e sorria a cada vez. Eduardo encostou no batente, observando a cena em silêncio. Não era apenas a filha que Laura havia acalmado naquele lar. De algum jeito, ela também havia devolvido a ele algo que pensava ter perdido para sempre. Mas a paz não duraria para sempre. Na manhã seguinte, Laura chegou diferente. Quieta, pensativa. Eduardo percebeu, mas não quis perguntar. À tarde, quando ela colocou Clara para dormir, ele a encontrou na cozinha, enxugando os olhos. Laura, o que houve? Ela respirou fundo. Senhor Eduardo, eu recebi uma proposta de trabalho. O coração dele despencou. Que tipo de proposta? Uma família em Alphaville, salário 3 vezes maior, casa para morar, plano de saúde. Eu preciso pensar na minha família. Eduardo sentiu o mundo desabar. Claro que ela receberia propostas melhores. Era carinhosa, responsável, dedicada. Qualquer família a quereria. Entendo, disse ele tentando parecer calmo. É uma boa oportunidade. Eu preciso dar uma resposta amanhã. Naquela noite,
Eduardo não conseguiu dormir. Andava pela casa vazia, imaginando como seria sem Laura. Clara voltaria a chorar. Ele voltaria a se esconder no trabalho. Tudo voltaria a ser frio e sem vida. Na manhã seguinte à conversa, voltou com a decisão tomada. Senhor Eduardo, eu vou aceitar a proposta. Ele assentiu, tentando engolir a dor. Quando você precisa começar? Segunda-feira, hoje é minha última sexta aqui. Eduardo passou o dia evitando olhar para Laura e Clara juntas. Sabia que se visse, não conseguiria deixá-la ir. No sábado, Laura chegou para se despedir. Trouxe um desenho que havia feito para Clara. Uma casa com flores no jardim e 3 pessoas sorrindo. Um homem, uma mulher e uma bebê. Para ela lembrar de mim quando crescer, disse com os olhos marejados. Eduardo pegou o desenho com mãos trêmulas. Ela nunca vai esquecer de você. Nem eu. Laura se despediu de Clara com um beijo na testa. Cuida bem do papai, tá, princesa? Ele te ama muito. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a tomar conta da casa. Na madrugada de domingo, Clara começou a chorar e não parava. Eduardo tentou de tudo, mamadeira, troca de fralda, colo, caminhada, mas nada funcionava. Por volta das 4 da manhã, percebeu que a bebê estava com febre. Desesperado, levou Clara para o hospital. Os médicos disseram que era apenas uma virose, mas Clara continuava inconsolável. Eduardo passou horas tentando acalmá-la, mas ela só chorava mais alto. Ela tá com saudade, pai, disse uma enfermeira idosa. Bebê sente quando alguém especial vai embora. Eduardo olhou para a filha, que chorava com desespero nos seus braços, e entendeu. Não podia deixar Laura partir. Não por Clara, não por ele. Pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou. Laura, sou eu, Eduardo. Clara está no hospital e... Ela não para de chorar. Você poderia vir? Do outro lado da linha, ouviu Laura largar algo no chão. Provavelmente as malas. Qual hospital? Já estou indo. 20 minutos depois, Laura entrou correndo no quarto. Clara, ao vê-la, parou de chorar imediatamente e esticou os bracinhos. Laura a pegou no colo, e a bebê sorriu pela primeira vez em 2 dias. Oi, minha princesa, sussurrou Laura, com lágrimas nos olhos. Que susto você deu na gente. Eduardo observou a cena e sentiu o peito explodir de emoção. Laura, disse ele quando Clara finalmente adormeceu, eu não posso deixar você ir embora. Senhor Eduardo, não é sobre dinheiro, é sobre família. Laura o olhou surpresa. Clara precisa de você, eu também. Ele respirou fundo. E espero que queira ficar. Eduardo se aproximou e pegou sua mão livre. Então fica. Não como funcionária, mas como alguém que quero ao meu lado. Laura sentiu o coração acelerar e sorriu com os olhos marejados. Também quero ficar, respondeu, firme. Ele a puxou num abraço, envolvendo os 3. Naquele instante, não precisavam dizer mais nada. 6 meses depois, Eduardo chegou em casa e encontrou Laura incentivando Clara, agora com quase 1 ano, a dar os primeiros passos. A bebê cambaleava entre os dois, soltando risadinhas a cada tentativa. Pá! Pá! Balbuciou Clara, estendendo os bracinhos para ele. Eduardo se abaixou, recebeu a filha nos braços e, ao levantá-la, trocou um beijo com Laura. Como foi o dia das minhas meninas? Perfeito, respondeu Laura, mostrando a aliança simples que ele havia lhe dado na semana anterior. Hoje, pela primeira vez, ela balbuciou, mamãe. Eduardo sorriu, olhando ao redor. A casa estava cheia de vida, desenhos de Clara colados nas paredes, plantas bem cuidadas por Laura e fotos da família que haviam formado. Você sabe o que aprendi? Disse ele, abraçando as duas. O quê? Que às vezes a família não é só quem nasce com a gente. É quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe transformar uma casa em lar. Laura sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. E às vezes, completou ela, o amor chega disfarçado de trabalho, de necessidade, de acaso. Mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de ficar.
Clara soltou um balbucio que soou como família, e os três riram juntos. Do lado de fora, o sol se punha, tingindo o céu de dourado. Dentro de casa, uma família construída no amor, não no sangue, mas na escolha diária de se cuidarem, celebrava mais um dia de felicidade simples e verdadeira. Porque no fim, as melhores histórias de amor não começam com um final feliz. Começam quando pessoas quebradas aprendem a se reconstruir juntas, um dia de cada vez.